gente vai agora chamar a próxima programação, que é justamente sobre a inovação social na saúde, porque a inovação não é só uma coisa da área da tecnologia, dos nerds, dos programadores, dos dados, né? A gente tem que pensar nisso como parte de todas as áreas, culturais, saúde, educação, tudo, né, gente? Eventos também. Sim. Então, a próxima programação, que é a inovação social na saúde, a gente vai trazer essa geração que sai de uma pandemia pronta para estimular a autonomia, o impacto, o amor, a ciência, a cultura e a inovação, né? A gente sabe que a pandemia acelerou muitas coisas, coisas que a gente nem imaginava que estariam ali já próximas, que talvez estivessem há 10 anos, né? Tendências, coisas que a gente estava vendo de evoluções, tecnologias e etc. A pandemia acelerou tudo isso e, principalmente, a necessidade da inovação social, porque não dá para ir para frente, avançar tudo isso e esquecer o ser humano no meio do caminho, né? Quem está ficando para trás. Então, para falar sobre isso, a gente vai chamar o nosso próximo convidado, Gabriel Cardoso. Ele é mestre em educação, especialista em economia brasileira para negócios e administrador. Hoje é gerente executivo do Instituto Sabin, organização responsável pelo investimento sócio-privado do Grupo Sabin. Autor e organizador de livros sobre empreendedorismo social e educação empreendedora, e especialista nos campos de investimento social privado, inovação social, negócios e investimento de impacto, educação empreendedora e ESG. Um bocado de coisa, né, Gabriel? Seja bem-vindo. Gente, muito obrigado. Boa noite. Eu tenho tentado cada vez mais me tornar um generalista em vez de um especialista. Se puderem compartilhar o slide para a gente começar esse papo bacana. Pronto. Vou começar me autodescrevendo. Meu nome é Gabriel, estou falando de Brasília, capital do Brasil. Aqui em Brasília não tem só política, tem muita coisa boa também. Eu sou um homem de 42 anos, branco. Estou aqui com uma camisa azul, surfwear, em homenagem a Florianópolis, que vai sediar a parte presencial do evento. Estou com fone de ouvido branco, meu cabelo é castanho escuro, mas já está começando a pintar aqui alguns cabelos brancos. E tenho cerca de 1,80 m. Falo cerca de 1,80 m para as pessoas pensarem que eu sou um pouco mais alto do que eu sou. Bom, vamos então falar sobre inovação social na saúde, né? Então eu já faço um aviso aos navegantes que se você veio participar dessa sala para ouvir sobre Health Techs, não falaremos somente sobre isso, mas também sobre isso. A gente vai falar de muito mais temas além de Health Techs, porque normalmente existe essa confusão quando se fala em inovação social na saúde, as pessoas já pensam sobre Health Techs. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, e vamos começar com um ponto de partida da inovação social. Antes de falar sobre inovação social, a gente tem que falar por que a inovação social existe. Ela existe porque existem problemas sociais. Então, sempre quando a gente vai tratar desse assunto, é interessante que a gente tenha uma compreensão clara do que são problemas sociais. Então, problemas sociais a gente define como uma situação que é negativa ou alarmante e que ela vai gerar algum tipo de dor, sofrimento, injustiça ou desequilíbrio para um grupo de pessoas. Quando a gente encontra esse fenômeno, a gente entende que tem um problema social. É claro que o campo social é muito amplo, né? Como vocês falaram logo na abertura desse nosso papo, como os convidados anteriores, o Bola e o Caio estavam falando. A gente, quando fala de situações consideradas alarmantes, a gente fala em situações que envolvem a educação das pessoas, a habitação delas, a alimentação, a segurança, a saúde, dentre outros campos. Porém, isso não é tão trivial, porque para que o problema social exista, a gente precisa de pelo menos 2 critérios, um objetivo e um subjetivo. O que isso significa? Primeiro, existe uma manifestação na realidade, uma condição que ocorre. Por exemplo, vamos colocar aqui a obesidade, ou vamos colocar aqui a taxa de açúcar no sangue das crianças, ou vamos colocar aqui as condições precárias de habitação. Só o fato de uma condição existir na realidade não significa que isso é um problema social. É necessário que as pessoas tenham uma crença
de que aquela condição é negativa e precisa ser enfrentada. É o que a gente chama de critério subjetivo para a existência de um problema social. Então nós, cidadãos, ou o poder público, ou os governos, ou os empreendedores sociais, precisam olhar para aquela condição e falar, opa, esta condição, na realidade, ela é negativa e precisa ser enfrentada. Caso contrário, a gente não vai ter um problema social, a gente vai ter apenas uma condição na realidade que as pessoas entendem como natural. A partir daí, a gente então pode começar a trabalhar o que é inovação social. Quando a gente fala de inovação social, então a gente está falando de uma nova solução para um problema social. Então a gente tem uma série de soluções, uma série de atividades, de ações para combater problemas sociais, mas quando a gente traz algo novo, que é tanto novo nos seus fins quanto nos seus meios, a gente entende então que nós temos uma inovação social. Existem muitos conceitos sobre inovação social, existe a perspectiva econômica de inovação social, perspectiva sistêmica de inovação social, empresarial de inovação social, pública de inovação social. Então, eu não vou aprofundar muito esse conceito. O que a gente precisa saber é que quando a gente fala de inovação social, a gente está trazendo uma nova forma de enfrentar um problema social, seja uma nova forma nos meios, quanto nos fins desse enfrentamento. Outro ponto importante para falar de inovação social é que ela gera um benefício público, ela gera valor para a sociedade e não somente benefício privado, como a inovação tradicional gera prioritariamente. Ela gera benefício privado e secundariamente um benefício público, podendo ou não gerar um benefício público quando a gente fala de inovação tradicional. Já quando a gente fala de inovação social, a gente fala que ela deve gerar prioritariamente um benefício público e aí secundariamente um benefício privado quando a gente tem determinados tipos de resultado. Então, a gente faz um desenho aqui, né? Porque vão existir muitos termos, que até o Bola estava falando ali atrás, né? Negócios de impacto, empreendedorismo social, as health techs, né? Que são startups na área de saúde, as políticas públicas. Então, a gente tem um grande universo de inovação social, de novas soluções para problemas sociais. Algumas podem ser health techs, mas também tem health techs que não trabalham com inovação social. Algumas podem ser geradas a partir de negócios de impacto. Negócios de impacto são negócios que têm sustentabilidade financeira, mas também têm uma intencionalidade de resolver um problema social. Algumas podem ser dirigidas por empreendedores sociais e algumas podem surgir por políticas públicas, por movimentos sociais, por políticas ambientais, por políticas internacionais e por aí vai. Bom, e na saúde, né? Que eu acho que é a grande questão que a gente está falando aqui. Como que a gente pode explorar essa temática de inovação social na saúde, já que a saúde é um dos campos sociais e talvez um dos muito importantes dos campos. Para falar disso, eu quero mostrar aqui uma imagem que é eu procurando aqui nos meus emojis, um emoji relacionado à saúde. Então vou lá buscar emoji, eu vou digitar aqui saúde, e aí vai aparecer lá um brinde, um cara gripado, um brinde com cerveja, um cara com máscara, um hospital, e aí sim, um raio-x e um estetoscópio. Vou repetir aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Estou no meu WhatsApp, aí eu vou lá, eu busco um emoji, vou digitar saúde, quero ver quais são os emojis relacionados à saúde, e apareceu, né? Olha lá, brinde de espumante, brinde de cerveja, um cara gripado, um emoji com máscara, né? Um hospital, um raio-x e um estetoscópio. Por que eu quis mostrar isso, né? Porque hoje, quando a gente fala de saúde, hoje a gente está num modelo que eu chamo, apesar de a gente falar de um healthcare system, né? De um modelo de cuidado à saúde, na verdade a gente está no modelo de sick care system, né? O nosso modelo de saúde hoje cuida de doenças, ele não cuida da saúde, né? Ele trabalha com controle de danos, né? Ele age reativamente, gerencia doenças ou gerencia resultados das decisões de estilo de vida prejudiciais que pessoas tomam. Se as pessoas têm estilos de vida prejudiciais, elas vão ter resultados e esse modelo que nós temos, esse sistema que nós temos, ele vai cuidar então dos danos oriundos aí desse estilo de vida. Vocês viram lá nos emojis, né, que o que aparece? Aparece quando a gente digita saúde, não aparece pessoas com saúde, aparece uma pessoa gripada, aparece uma pessoa com máscara, aparece um hospital, aparece brinde, né, saúde, que ok, tudo bem? E aí lá no final, aparece um raio-x, né? Que o raio-x pode ser um controle de dano ou bem-estar, ou medicina preventiva, e aparece um estetoscópio, que também pode ser os dois lados, então fica ali quase que um 3-2 ali para confirmar essa ideia do sick care nas nossas mãos, né? A ideia, então, quando a gente começa a falar de inovação social na saúde no sentido amplo, é que a gente consiga passar de um modelo de sick care
para o modelo de healthcare. E aí a gente tem uma mudança sistêmica, uma mudança estrutural muito ampla. Eu estou começando assim com uma análise bem geral de inovação social para ir do geral para o específico. Começar olhando para a floresta para depois olhar para as árvores, né? Fazendo uma metáfora aí. Bom, se a gente conseguir fazer essa transformação, ou seja, que o nosso sistema de saúde, que os nossos modelos de cuidado passem a olhar o bem-estar, então agindo proativamente, promovendo saúde e prevenindo doenças, em vez de controlar dano, a gente vai ter a maior inovação social da saúde possível. Esse é um modelo bem amplo, um modelo bem geral. Mas vamos agora tornar ele um pouco mais específico. Quando a gente fala de saúde, a gente tem 3 macrocampos, né? Eu chamei aqui de macrocampos, os profissionais da saúde que me desculpem, de problemas na saúde. A gente tem o acesso à saúde, então como a pessoa faz uma cirurgia, faz uma consulta com um especialista, compra um remédio, faz um exame de sangue. Depois a gente tem um outro problema, que a pessoa já tem acesso a tudo isso que eu falei, mas a qualidade não é boa. Então ela faz uma cirurgia, mas ocorre um erro médico, ou ela faz um tratamento que não resolve o problema dela, ela tem que passar por diversos especialistas, ou ela tem ali um diagnóstico equivocado e um tratamento equivocado, é um outro problema, a qualidade da saúde. Ou a pessoa tem acesso e qualidade, mas o custo para suportar isso ainda é muito elevado, tornando inviável tanto a saúde pública quanto a saúde suplementar. Aqui, então, a gente já vai ter um universo enorme de problemas sociais na saúde, em que a gente pode pensar em enfrentamentos, em formas de trazer novas soluções para esses problemas. É lógico que se a gente pegar cada um desses elementos, a gente vai chegar até, a gente está olhando ainda a floresta, a gente vai chegar até uma árvore ali, né? A gente pode pegar, por exemplo, a diabetes em crianças que moram em comunidades originárias. Então é um problema de saúde, é um problema social muito específico em que a gente pode fazer um tratamento, um enfrentamento, perdão. Ou a gente pode pegar problemas mais amplos como a diabetes, ou mais específico, diabetes em idosos, ou mais amplo, doenças crônicas não transmissíveis. Então vejam que a gente está sempre voltando para o recorte do problema social, para então pensar em novos modelos para enfrentar esses problemas sociais. Lógico que para isso a gente precisa de dados que sejam qualificados para que as propostas de solução também sejam mais assertivas e mais qualificadas. Avançando aqui mais um pouco, né? Se a gente olha modelos de problemas, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o 3 ali tem várias metas que podem direcionar os empreendedores sociais ou as políticas públicas que queiram inovar socialmente. Trazendo agora um exemplo bem concreto, eu falo da Cisvale. A Cisvale é um negócio de impacto social na saúde, é também uma health tech que fica lá em Juazeiro, na Bahia, e ela tem diversos produtos. Um dos produtos é o Cidade Saudável. É um produto B2G, ou seja, vendido para os governos municipais. É um aplicativo que vai auxiliar os agentes de combate a endemias no seu dia a dia, quando ele entra em contato com a população, para otimizar a informação do seu trabalho e o tempo. Então, na coleta, na análise, na limpeza, no armazenamento de dados, o Cidade Saudável auxilia os municípios, né? Ele vai lá e implanta processos digitais que vão, como eu falei, desde a coleta em campo até a geração de relatórios para os gestores públicos, além de ter uma parceria com o Linux Professional Institute. O que ele já gerou de impacto social, né? O que gerou de inovação? Então, lá em Marechal Deodoro de Alagoas, não tinha esse tipo de solução. Então, a gente pode considerar a inovação social na saúde localmente. Não precisa ser algo completamente original no mundo. A inovação social ela pode ocorrer algo novo num espaço geográfico específico. Reduziu 38% da mortalidade infantil após a adoção da ferramenta. Mortalidade infantil é um problema social e mortalidade infantil, inclusive, está lá no ODS 3, está lá entre uma das metas como um problema que deve ser monitorado por todos. Aumentou 142% o número de indivíduos de Ilhéus com cadastro no SUS. Então, aquele problema que a gente falou lá atrás, de acesso e de qualidade, também podem ser combatidos a partir do momento que a gente tem o perfil e os dados dos pacientes cadastrados num sistema. É uma solução socialmente inovadora que auxilia na implementação e no aperfeiçoamento de políticas públicas. Tá, mas eu quero ir além e para fechar minha fala aqui em 2 minutos, eu vejo como importante que, para inovar socialmente, que a gente tenha um pensamento sistêmico.
Pensamento sistêmico é uma forma mais abrangente de investigar fenômenos e interações, assim como causas e consequências. Eu estou falando só de saúde aqui, mas nós entendemos que quando a gente, para olhar problemas sociais, para pensar em inovação social, a gente tem que olhar de uma forma sistêmica. A saúde, ela é uma necessidade básica de nós humanos. Mas para que a gente pense em saúde, antes a gente precisa pensar na sobrevivência, em outros tipos de problemas sociais, como água, acesso à água potável, como comida adequada, como a falta de renda das pessoas e a pobreza. Assim como a saúde também, ela vai garantir que a gente resolva outros problemas sociais lá na frente, como educação. Dificilmente uma criança vai frequentar a escola se ela está doente ou se a família dela está doente e não consegue acompanhá-la e direcioná-la para os seus estudos. É essa provocação que eu gosto, que eu quero mais fazer hoje, é no sentido de que, ao pensar em novas soluções para a saúde ou novas soluções, para problemas sociais na saúde, que a gente vá além e extrapole o campo da saúde. Porque a inovação social, ela não acontece somente no núcleo, na área que aquele problema ocorre, e sim na interação com as diversas outras áreas. E já encaminhando para o final, aqui a gente tem, por exemplo, o Ecosystem of Wicked Problems. Esse é um projeto fantástico chamado The Seven Wicked. Wicked Problems são problemas perversos. Então, esses autores, eles selecionaram 7 grandes problemas que eles entendem que causam diversos outros problemas sociais. Então, eles analisam de uma forma sistêmica a saúde e eles tentam entender quais são as causas que geram o problema da saúde e quais são as consequências que problemas na saúde podem gerar. Quando a gente passa a ter esse olhar mais sistêmico e mais amplo, a gente é capaz de gerar novas soluções para problemas antigos. Sobre pensamento sistêmico, eu deixo essa dica aqui, que é um livro da Donella Meadows, que foi recentemente traduzido para o português, que é Pensando em Sistemas, como o pensamento sistêmico pode ajudar a resolver grandes problemas globais, porque afinal, se a gente está falando de inovação, a gente fala primeiro de problemas. E, para fechar então minha fala, eu deixo esse pensamento também da Donella, autora desse livro maravilhoso, que eu recomendo ricamente, que ela diz que viver com sucesso em um mundo de sistemas complexos significa expandir não apenas horizontes de tempo e de pensamento, que a gente faz com exercício de imaginação, ou aprendendo, estudando, mas, acima de tudo, significa ampliar os nossos horizontes de cuidar, né? E aqui eu complemento ela, eu falo de cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da comunidade que a gente vive. E agora, o melhor momento para a gente falar sobre insights e dúvidas e perguntas. Obrigada, Gabriel. Obrigada pela palestra. A gente está sempre junto aqui, né? Queríamos que você estivesse aqui nos dias 4 e 5 com a gente, mas vai ficar aí para o próximo ano. E eu acho que bem importante tudo isso que você trouxe, né? Que a gente precisa começar a trazer esse olhar para a área da saúde, para os negócios da área da saúde. Acho que no chat algumas pessoas trouxeram alguns pontos, mas como o horário da gente está bem apertado, a gente vai te mandar as perguntas e aí a gente vai trocando por ali, tá bom? Obrigada, Combinado. Gabriel, pela tua participação. Valeu, tchau, tchau.